Aqui é o Nino Severiano e hoje eu vou estar falando com você sobre esporte na escola. Aulas para todos, um desafio a ser superado pelos professores de educação física. Então os esportes ele tem as regras que é utilizada em toda a sua modalidade, a especificidade de cada regra. Tem a regra do esporte, do futsal, do futebol, do basquete, do handebol, do voleibol. E no âmbito da escola, práticas tematizadas, por exemplo, voleibol, basquete, futebol, arco e flecha, beisebol, cricket, rugby, tênis, squash, vários tipos de esporte que possam ser trabalhados dentro da base ali comum com o professor quando for montar a sua estratégia de desenvolvimento da sua aula. Principalmente ao final do ensino fundamental, a Base Nacional ela fala que o aluno deve estar preparado para identificar e caracterizar os esportes que foram trabalhados ali durante o período, durante o ano letivo, por exemplo. Estratégia, como que pode ser feito para que o professor supere esse desafio de estar implantando o esporte para todos no ambiente escolar. Sabemos que várias situações levam à dificuldade para que o professor possa colocar na prática o seu planejamento. Então, a primeira coisa que o professor deve fazer é conhecer o seu ambiente escolar e conhecer a comunidade escolar. O aluno ele já traz consigo algumas habilidades adquiridas, algum conhecimento de determinado esporte. Por exemplo, se você for aplicar um esporte, o rugby, por exemplo, é muito difícil porque dentro da realidade, do contexto no Brasil, por exemplo, nem todo mundo pratica esse determinado esporte. Já o futebol, o aluno, a criança já traz consigo uma experiência anteriormente, mesmo que seja jogando. Então é importante que você conheça o conceito de esporte e de jogo. Sabemos que a maioria, todos os esportes, veio através de um jogo, de uma brincadeira que foi criada, que foi transformado, institucionalizado em forma de esporte. Então, antes de aplicar na prática o esporte, é trabalhar a questão do histórico daquele esporte em si. Se for o futebol, por exemplo, igual eu falei, o aluno já tem um conhecimento justamente pela questão que é inserida na cultura do aluno em si, né? Mas a importância de trabalhar a questão teórica, a parte teórica, não ir diretamente na prática, e a teoria ela pode ser trabalhada ali no ambiente anterior à aula em si, na parte inicial da aula, você fazer um esboço total apresentando para o aluno qual o tipo de esporte, aquele esporte em questão, por exemplo, futebol, futsal, voleibol. Então, o desafio maior é como que você vai fazer numa turma de 30 alunos, por exemplo, maioria das escolas públicas, e as salas são todas inchadas de alunos. É uma das coisas também no plano decenal, que é de 2014 a 2024, na sua meta número 7, fala do fluxograma, do fluxo do aluno na escola e fala da qualidade e da qualificação. Então, o fluxo quer dizer o seguinte: o aluno que frequente, matriculado e frequente, na sua turma, por exemplo, se você vai aplicar uma aula de futebol, de futsal, que na prática do esporte jogam-se 5, né? 4 jogadores na linha com o goleiro. Então, 2 equipes, 5. Se você tem uma turma de 30 alunos, uma aula de 50 minutos, como que você vai proceder para que todos participem dessa aula? Para que todos consigam ter a participação assídua, se está todos aptos. O que está apto à prática de atividade física? Se o aluno não tem nenhuma anormalidade, algum fator que impeça que ele pratique aquela atividade, um fator clínico, por exemplo, né? A educação física sendo componente obrigatório na educação básica, conforme a Lei 9394/96, que é a LDB, e agora a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, preconiza que tem que trabalhar 6 unidades temáticas. Então, se o aluno está imatriculado na sua disciplina e frequente, não tem nada que impeça que ele pratique, como que você vai fazer para que esse aluno pratique numa aula de futsal, por exemplo? Então, o desafio maior o esporte para todos na escola. Então, uma aula prática, como que você vai proceder para que esse aluno participe da sua aula de futsal, por exemplo? Futsal, você vai trabalhar a questão do fundamento do esporte, a questão da técnica do esporte, da tática do esporte,
da preparação física determinada para esse esporte. Como que você vai fazer para você trabalhar a fundamentação básica para que você chegue no jogo em si, numa turma mista, né? Que eu sou do tempo que comecei a dar aula, tinha professor para as meninas e professor para os meninos, era dividido. Então isso lá no início dos anos 90, com a nova LDB 9394/96, foram divididos, na realidade, unidos as turmas. Então a turma é mista. Antes tinha professor para as meninas e professor para os meninos, né? Hoje não. Hoje você pega uma turma aí de 30 alunos, você tem que atender em todos. Se todos estão aptos à prática de atividade física, você precisa de atender todos esses alunos, tanto os meninos quanto as meninas, numa modalidade de futsal, por exemplo. Aí entra o contexto que eu falei do início, cultural, que os meninos já praticam. Hoje a maioria das meninas também já praticam o jogo, né? A tradicional peladinha. Como eu disse, que um jogo de futebol em si, joga-se 5, 4 na linha e 4 no gol. E tem a questão ali de gênero, né? A questão de que o futsal, por exemplo, tem contato físico, né? Onde a maioria das meninas, não vou praticar essa atividade porque não gosto, eu machuco, os meninos podem machucar. Quais as estratégias que você possa estar colocando para que esse aluno entre dentro da sua atividade e participe? E entendendo que a questão prática também, tem outros fatores que influenciam a participação dos alunos na aula de educação física. E se você está um desses fatores, se você está atuando numa escola, igual já aconteceu comigo, que você não tem o espaço físico adequado para que você faz a aplicabilidade da aula de futsal. A Base Nacional Comum Curricular pede que você utilize, que aplique o esporte em si dentro do seu plano de aula e do seu plano de curso e do seu plano de aula. O professor tem que ficar atento no que preconiza a Base Nacional Comum Curricular. Estou falando do futsal em si, o exemplo. Mas se for uma outra atividade, por exemplo, quando for tratado de lutas, né? Quando for tratado de um espaço, um esporte que não é um esporte tradicionalmente conhecido, se você não tem um espaço. Então há outros fatores que você tem que ficar atento. Quais são as estratégias que você vai estar utilizando para que esse aluno entre dentro do contexto geral? Se você está numa escola que não tem esse espaço, que infelizmente não era para acontecer, mas ainda acontece no nosso país, questão de estrutura física, arquitetônica, para que ofereça uma prática de atividade física adequada dentro da escola para os profissionais de educação física, para que ele atenda o seu aluno como um todo, numa qualidade da aula, como preconiza a meta número 7, né, do plano decenal, que é qualidade e qualificação. Qualidade da aula para que você tenha uma condição de qualificar o seu aluno dentro de determinadas modalidades. E se você não tem uma estrutura física adequada, física arquitetônica, uma estrutura que te oferece, quais as estratégias que você vai utilizar? A questão da inclusão. Se o esporte é para todos dentro da escola, e se tem um aluno que ele está apto a praticar, mas ele é deficiente, mesmo com a deficiência, mas você tem que incluir ele na atividade em si. Como que você vai proceder? Qual o procedimento? A pessoa tem que ser observador de classe, observar seu aluno como um todo e o objeto que ele vai estar colocando na aula, na prática em si. Principalmente o espaço físico, para que todos possam participar e que tenha segurança dessa participação. Então isso, como que você vai ter estratégia? É uma das estratégias que você vai colocar no ambiente para que todos possam participar da sua aula de esportes. E entender que a aplicabilidade da aula prática tem que partir do objeto principal, que muitos reclamam, na minha escola eu não tenho espaço físico adequado, na minha escola eu não tenho material adequado. Mas se o aluno está matriculado, ele tem que ter, por direitos e deveres da instituição, oferecer uma aula de qualidade. Então, qual que é o desafio para o professor? Você como professor de educação física, nesse ambiente que você tem que aplicar a aula de esporte para todos, como que você vai fazer para que o seu aluno participe da aula de esporte oferecida, aquela proposta da aula, aquele tema da aula que você vai aplicar, que seja uma aula de futsal, de voleibol, de basquete, de atletismo, que seja uma atividade voltada esportiva, onde você vai trabalhar os esportes em questão, você vai trabalhar a participação, a competição em si,
o que preconiza a base comum curricular, que o aluno tem que ter esse conhecimento e ter a oportunidade de competir entre si, tanto individualmente ou coletivo. Então, como que você vai aplicar isso na prática? Desafio para aplicabilidade na prática da aula de esporte para todos. Se você tem uma turma de 30 e 70% dessa turma está apta a praticar, outros 30 não. Como que você vai fazer para esses outros 30 que ele está matriculado na turma, mas ele não está apto à prática esportiva por algum motivo, pode ser motivo clínico ou outros motivos afins? Como que você vai fazer? Por isso da importância de ter um entendimento, conhecimento da parte teórica, da conceituação básica que você tem que passar para esse aluno. Mas também hoje, com esse avanço midiático, tecnológico, a internet ao alcance de todos, o fazer corporal ficou às vezes em segundo plano. Hoje as pessoas comunicam com o outro, manda abraço diariamente através da internet. Então o corpo, aquele abraço de estar perto ali, às vezes ficou em segundo plano. Dentro da própria escola, nem sala de aula, se o professor não ficar atento, os alunos podem estar ali se comprometendo em trocar ideias através da ferramenta do telefone celular, por exemplo, com a questão da internet. Então você tem um desafio muito grande de estar aplicando hoje não somente a aula de esporte na educação física, como a prática corporal como um todo, atividade física diversas, que são todos movimentos corporal que vai levar o indivíduo a gastar energia acima do nível de repouso. Mas se ele ficar atento somente com a questão tecnológica, ele pode ser um indivíduo sedentário. Como que você vai proceder para dar essa possibilidade dele se movimentar? Então ter conhecimento do que você vai estar aplicando. A questão do esporte, que para você aplicar um esporte com suas regras estabelecidas, da formalidade que é a questão do alto rendimento que o esporte preconiza, há sim uma dificuldade numa escola que não tem uma estrutura assim. Mas você tem outros fazeres que você pode estar levando para que o aluno conheça essa aplicabilidade desse esporte em si. Entende-se, dentro da questão histórica da educação física, a educação física não é a área de conhecimento, é um erro. Cabe você, professor, mostrar para os gestores escolares a importância da atividade física, a importância da educação física para a formação integral do aluno. A educação, sim, a educação física ela é integrada no componente curricular obrigatório da educação básica. É uma área de conhecimento que agora, com a Base Nacional Comum Curricular, está inserida dentro da linguagem. Que linguagem que você pode transmitir para o seu aluno? Que a linguagem corporal, a questão da movimentação, a linguagem corporal, ela transmite conhecimento, transmite situação e principalmente a questão da atividade física ser um fator preponderante para a qualidade de vida. Então, professor, a estratégia maior é você buscar pelo seu espaço, porque cada vez mais vai chegar daqui a pouco, não vai ter nem a educação física na escola se você não se cuidar com isso. E as pessoas hoje estão tem jogos em rede para a pessoa praticar. E se o aluno não ter entendimento dessa importância do corpo em movimento é um corpo saudável, daqui a pouco você vai perder seu espaço. Então a proposta para você aqui é que você busque sempre estar capacitando para que você ofereça para o seu aluno, para a instituição de ensino que você está inserido, uma aula de qualidade. Estamos aqui para dar esse suporte. Então nós vamos encerrar por hoje, estamos à disposição, qualquer coisa entre em contato com a gente, tem um link aí embaixo para você estar linkando e falando diretamente com a gente, tá ok? Hoje, a proposta para você é que invista em você, invista em conhecimento, assim você vai estar prestando um serviço de qualidade. Um abraço, NCE de Aplicação 100.